Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Na aula de hoje, nós vamos começar o assunto de regiões, certo? Daqui para o final do ano, nós vamos ver cada região, né, e suas características específicas. Então, hoje a gente vai entender um pouco sobre a região norte, certo? E é uma região muito grande que ela sozinha corresponde a 45% de todo o território brasileiro. Então, nós temos aí um território muito grande, né? E esse território, ele faz fronteiras com outros países, com diversos países, né? Que são Guiana Francesa, Suriname, Guiana também, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Então, essa região, ela pode ter influências de outros países, certo? Então, por exemplo, mistura de culturas, uma mistura até mesmo de línguas, alguns costumes parecidos. Tem uma parcela da região norte que tem um contato com o Oceano Atlântico, como a gente pode ver aqui nesse mapa. Aqui é a região norte, certo? E essa parte aqui de cima tem contato com o Oceano Atlântico, ok? Então, nós temos uma região que tem muitos rios e eles têm contato com o mar, certo? Então, faz disso uma região que vai ter uma riqueza, uma biodiversidade muito grande, certo? Justamente esse encontro, essas duas esferas de vidas diferentes. E aí nós temos uma paisagem que vai ser mais caracterizada como natural, certo? Porque a Mata Atlântica, a floresta amazônica lá vai ser predominante. E isso é um resultado, né, também de que há um pouco teor demográfico. Então, tem, não, lá, pro tamanho territorial que o norte tem, existem pouquíssimas pessoas morando lá, certo? Isso não significa dizer que existem poucas pessoas, mas sim na sua proporção, certo? Comparando com a extensão territorial que lá tem. Então, nós temos uma região aí pouco populosa, certo? Porque as pessoas que residem, elas não se distribuem perfeitamente durante seu território. Então, vamos ter áreas que não tem nenhum habitante por quilômetro quadrado, ou apenas um habitante por quilômetro quadrado, e regiões mais com uma densidade demográfica mais acentuada, certo? E aí, lá nós vamos ter uma floresta equatorial amazônica e uma bacia hidrográfica amazônica que vai caracterizar todo fauna, flora, clima dessa região. Vai ter influências nesses quesitos de geográficos, certo? E aí, nessa região, nós temos os estados Amazônia, Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, Acre e Rondônia. Vou mostrar o mapa novamente a vocês. Ó, vocês conseguem ver que existe uma desigualdade na distribuição do tamanho dos estados. Nós temos a Amazônia e o Pará com estados gigantescos e os demais já são menores, não é isso? Então, a gente vai ter uma maior concentração, né, de pessoas, de questões naturais, até mesmo território em um lugar específico, né? Por exemplo, a gente não pode comparar a quantidade de pessoas, de fauna, flora no Pará, que é bem pequenininho, ou no Acre, que é bem pequenininho, do que no Pará, que é gigante, né? Então a gente vai ter essa diferença de tamanho também. E aí, pessoal, a ocupação dessas terras
né, uma ocupação que resulta na ocupação urbana de hoje, vai ter influências históricas, certo? Do surgimento do Brasil, como um país, um estado-nação. E aí, quais são essas influências? O território brasileiro inteiro é originalmente terra indígena. Então, esse território sempre foi ocupado por pessoas, por indígenas, certo? Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil na tentativa de colonizá-lo, já existiam pessoas residindo aqui, que eram os indígenas. Eles não tinham uma forma de habitar, né, de morar, de viver tão urbanizada e tão complexa no sentido de degradação ambiental e complexidades moradias mais, por exemplo, um primeiro andar, certo? Nesse sentido de complexidade, como os europeus eles tinham esse costume. Então, quando eles chegaram aqui, eles se depararam com os indígenas, né? Eles não tinham ainda intenção de morar aqui, eles não tinham intenção de fazer do Brasil uma extensão territorial de Portugal nessa época. Quando eles chegaram, eles se depararam com os indígenas e o ideal deles era fazer o Brasil como se fosse um produto, certo? Extrair toda a riqueza que poderia ter aqui para poder comercializar fora com outros países. E aí, quando eles viram os indígenas, eles pensaram a ideia deles era escravizar os indígenas para poder ter uma mão de obra barata, né? Então a gente nota que existe um surgimento muito brutal, muito sangrento, certo? Dessa região, como no país todo, né? E aí vieram os bandeirantes, né? Que foram os primeiros portugueses a realmente conviver aqui, que eles eram os exploradores. Então, eles iam atrás de, por exemplo, minérios, minerações, já avisavam também a, a vegetação, né, que tem uma extração de látex muito forte, que tem um produto, né, de madeira muito rico. E aí, logo após, eles trouxeram os jesuítas, que são pessoas ligadas à igreja, para catequizar os índios, certo? Os indígenas. E aí eles começaram daí, dessa catequização, dessa tentativa de fazer com que os indígenas abandonassem suas culturas para seguir a deles, né? Eles começaram a construir fortes, que foram o primeiro tipo de povoamento branco nessa região. E aí começaram, né, de verdade, uma habitação, uma ocupação e uma extração mais acentuada dos recursos naturais que tinham nessa região, certo? E isso vai implicar, né, hoje Manaus, ela tem uma zona franca que é um grande exportador de matéria-prima para outras regiões e até mesmo para o exterior, certo? Por exemplo, a extração do látex da seringueira, né? A seringueira é uma planta nativa da Amazônia que ela produz o látex e essa extração do látex é daí que sai a borracha, né? É a matéria-prima da borracha. E quando a Europa e os Estados Unidos começou o seu processo de fabricação de carros, a, precisaram de borracha para os pneus. E aí todo esse látex que foi extraído aqui na Amazônia, ele tinha um processo fortíssimo de exportação para os Estados Unidos e a Europa nessa fabricação de automóveis. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Até a próxima semana.